Quintino, o gatilheiro do Pará. O homem que dizia ser muito maior do que Lampião. Quintino da Silva Lira, ou Armando Alves Lira, mais conhecido como Quintino Gatilheiro, morreu no dia 4 de janeiro de 1985, no município de Paragominas, estado do Pará. Ele foi um agricultor e ativista que enfrentou o governo estadual paraense contra a invasão de terras na região do Guamá, Pará. Lembrando que aqui no canal Imagens do Sertão, nós não entraremos no mérito se Quintino era justo ou era injusto. E também não faremos o julgamento se ele era herói ou bandido, porque isso não nos cabe. Aqui apenas e tão somente traremos os fatos. Quintino nasceu no Ceará, em localização incerta, podendo ser no município de Bragança, filho de Domingos da Silva Lira e Raimunda da Silva Lira. Mudou-se para o Pará em 1958, quando sua família decidiu fugir da seca. No município de Aurém, onde Quintino vivia, o fazendeiro Cláudio Paraná expulsou 32 poceiros da fazenda Cambará, incluindo Quintino, que, inconformado com a injustiça, assassinou Cláudio Paraná e, posteriormente, mais 2 pistoleiros, Luizão e Xangatu, contratados pela viúva do fazendeiro para vingar a morte do marido, nascendo então o mito em torno de Quintino. Sobre a fama que viria a desenvolver anos depois, disse Quintino numa entrevista de 21 de novembro de 1984, e aqui abro aspas para as palavras de Quintino. Eu me considero mais que o Lampião, porque não sei se ele matou mais do que eu, mas eu já matei quase 100. Mas eu me considero mais apoiado que o Lampião. Tenho mais tropa que o Lampião. Tô com poucos homens aqui porque o sucesso nas ações não depende de eu estar com o rolo de homem aqui. Sou mais apoiado, sou mais aplaudido, sou mais querido. Digo que sou melhor do que Lampião, porque o Lampião chegava numa região, numa área, ele humilhava, ele tirava a roupa de mulher, ele agressava, palavras de Quintino, pintava os canecos, matava, jogava menino pra cima e aparava na ponta. E eu, nada disso já fiz, nem desejo fazer. Aonde eu chego, os meninos correm pro meu lado, e onde eu chego numa vila que eu nunca andei, os meninos me metem no círculo e não sabem onde me botar. Portanto, eu digo que sou melhor do que Lampião, porque todo mundo gosta de eu. É mulher, é menina, é homem. Vocês sabem como é, a caravana onde eu chego não é deste mundo. Se eu chego numa cidade, a fila de meninos é inconferente para me acompanhar. Palavras de Quintino. Conflito da Cidapá. No final da década de 1970, a Companhia de Desenvolvimento Agropecuário, Industrial e Mineral do Pará, a Cidapá, iniciou um processo de invasão de terras particulares apoiada pelo governo estadual, realizando um projeto do governo federal de ocupação de terras da região norte do país e de produção da borracha, explorar madeira, criar bois e extrair ouro. Dentro de uma área de 380 mil hectares, famílias foram expulsas de suas terras, totalizando um número aproximado de 10 mil pessoas afetadas pela invasão. Uma força miliciana composta por 102 homens foi contratada pela Sindapá comandada pelo então capitão James Vita Lopes, mas está escrito James Vita Lopes, e fazia a segurança das invasões até que numa certa ocasião assassinaram o agricultor Sebastião Miarim, motivando a união de agricultores da região para se defenderem dos milicianos. É nesse momento que o Quintino Gatilheiro se destaca como líder da guerrilha contra as forças do Estado. Ele passa a liderar os agricultores que pegam em armas, matando vários pistoleiros e 2 gerentes da Cidapá. Suas ações o fizeram ficar conhecido como Robin Hood da Amazônia, considerado um pistoleiro do bem pelas comunidades que ele defendia. O conflito também fez diversas vítimas do lado do grupo de Quintino, incluindo sua esposa Maria Antônia da Silva, que foi assassinada. Morte. Quintino Gatilheiro foi assassinado com 2 tiros de fuzil por uma tropa de policiais militares
fortemente armados sob o comando do capitão Cordovil, após cercarem a casa onde ele estava na localidade de Vila Nova, região do Piriá, no nordeste do Pará, em 4 de janeiro de 1985. Quintino estava na casa de Raimundo Dentista e fora convidado para uma festa no local. Há dúvidas sobre a participação de Raimundo Dentista na morte do ativista, lembrando que aqui eu trago apenas os fatos. Eu nem conheço esse senhor, não o conheci e não teria como conhecê-lo. Pois existe aqui, segundo a notícia, a possibilidade dele ter denunciado às autoridades onde Quintino estaria. A ordem para encerrar as ações dos guerrilheiros partiu do governador do Pará, Jader Barbalho. Seu corpo foi levado pelos policiais para Capitão Poço, onde foi exposto ao público. Foi enterrado em Capanema, a 144 quilômetros de Belém. Mas após os agricultores vencerem a luta contra a Cidapá, foram ao cemitério onde Quintino estava enterrado e levaram seu corpo por uma peregrinação em várias cidades do interior paraense. Nos locais onde ele havia atuado a favor da população carente, que teve suas terras ameaçadas, Quintino foi exaltado e engrandecido como um herói, um justiceiro, um Robin Hood do povo paraense ali daquela região.